Mateus 25, versículos de 1 a 13. É uma parábola, né? Uma linguagem figurada. É uma figura de linguagem onde Jesus faz um comparativo. Ele usa dessa história de 10 virgens que estavam aguardando o noivo, né? E há algumas coisas acontecendo nessa história, para fazer uma associação, uma analogia com o que está por acontecer no futuro, onde a sua igreja, que somos nós, a noiva, um dia vai se encontrar com Jesus. Então, quais são os princípios? O que esse texto nos ensina de verdade para a gente, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora? Tá? O texto começa assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O versículo 1, ele já é um versículo eliminatório, né? Ele já mostra que esse texto não é para qualquer pessoa. Esse texto é para aqueles que creem, né? Porque essas 10 virgens, elas levavam consigo a lâmpada. Nós sabemos que lâmpada significa o quê? Né? A palavra de Deus. Se você pegar lá no Salmo 119, vamos abrir aqui o Salmo 119. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então essas 10 virgens, elas levavam consigo a lâmpada. E aqui eu tenho uma lâmpada que eu comprei lá em Israel, e possivelmente uma lâmpada muito semelhante a essa lâmpada, né? Então você coloca aqui o azeite, você coloca aqui o pavio, né? E esse azeite é alimentado pelo pavio, um combustível, ateia fogo, e aí começa a iluminar, né? Uma lamparina. Então é essa lâmpada aqui, mais ou menos isso aqui que eles usavam naquela época, né? E a Bíblia diz que essas 10 virgens levavam consigo a lâmpada, que simboliza o quê? A palavra de Deus. Então, esse texto, ele está tratando de pessoas que levavam consigo a palavra de Deus. Mesmo porque o texto diz que elas saíram ao encontro do noivo, né? Então, se elas saíram ao encontro do noivo, elas criam nessa verdade, né? No noivo. Então, quem que sai ao encontro do noivo nos nossos dias? É a igreja, que sai ao encontro de Jesus Cristo, tá? Então, essa parábola aqui, ela fala exclusivamente a quem? Aos que creem. E aí divide em 2 tipos de gente que crê. Os que creem e que vivem uma santidade com Deus, e os que creem, os que são religiosos, que aparentam uma santidade, mas não o têm. Bom, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Primeira observação aqui, depois dessa introdução, é que quem foi ao encontro do noivo eram virgens. E o que significa ser virgem no conceito matrimonial da palavra, no conceito emocional da palavra? Significa alguém que se resguarda para o outro, né? A mulher virgem, ela se resguarda sexualmente para um dia se entregar ao seu marido, né? Então, as 10 virgens eram pessoas que estavam se resguardando para o noivo, trazendo para a nossa realidade. Quem que vai se encontrar com o noivo, que é Jesus? Nós cremos que um dia voltará. São a noiva virgem, né? E quem é a noiva virgem? A noiva que se resguarda para Jesus, né? A noiva que não vive com o pé no mundo, pé na igreja. A noiva que não traz consigo conceitos que se contrapõem à verdade bíblica. Ou a gente vive a palavra de Deus e se prepara e aguarda um dia estarmos definitivamente com Cristo, ou a gente não vai encontrar esse noivo, né? Nesta parábola que Jesus ensina da noiva se encontrando com o noivo, as noivas, né, eram virgens. Então nós, como noiva de Cristo, precisamos nos resguardar para Jesus Cristo, né? Precisamos viver exclusivamente para Jesus, segundo os princípios de Jesus, a palavra de Jesus, aquilo que Jesus nos ensina. Isso é muito importante, gente. Aqui já começa a eliminar muita gente que não vai se encontrar com o noivo, né? Gente que não crê, porque não traz consigo a lâmpada. Gente que não crê porque não está à procura de Jesus Cristo. Se Jesus existe, não existe. Se Jesus existiu, não existiu. Tanto faz como tanto fez. E gente que é virgem. Ou seja, gente que se resguarda para um dia estar com Jesus Cristo. Tá? O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram
a encontrar-se com o noivo. Um outro princípio importante aqui é que essas virgens, que simbolizam a noiva, elas saem a encontrar com o noivo. Da mesma forma que Jesus um dia vai voltar, diz a palavra de Deus, e nós como igreja precisamos estar preparados para isso, nós precisamos sair ao seu encontro. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos tomar iniciativa. Nós não podemos ficar de braços cruzados achando que tudo vai se resolver espiritualmente na nossa vida. Elas saíram ao encontro, elas se esforçaram, elas se dispuseram, elas carregavam com elas a lâmpada. Nós temos de fazer isso, de nos esforçarmos para um dia definitivamente nos encontrarmos com Jesus. O texto continua, versículo 2. 5 dentre elas eram nécias, ignorantes, e 5 prudentes. Então, dessas 10 virgens, então aqui o Senhor diz que há 2 grupos. Uma parte é ignorante, e eu diria religiosa, e outra parte é prudente, eu diria santa. Tá? Então, daquelas que vão se encontrar com Jesus, saíram 10. Uma parte era religiosa, e eu vou explicar por quê, e uma parte era santa. Uma parte vivia de aparência a relação com Deus, e outra parte vivia efetivamente a relação com Deus aqui na terra. Tá? E eu vou explicar para você por quê. As nécias, as ignorantes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aqui está a resposta. As nécias, as virgens, aquelas que se guardavam, né, que aparentemente iam se encontrar com o noivo, elas não levavam consigo azeite. Ora, o que adianta você ter a lâmpada e não ter azeite? Né? Ela perde a sua finalidade. Ela perde a sua eficácia. Né? A lâmpada só tem sentido se tiver azeite nela. Porque você coloca o pavio aqui, ó, acende e vai ter combustível. Esse combustível, o azeite vai alimentar esse pavio e trazer luz. Vai iluminar. Quando eu não tenho azeite, não há luz, querido. Né? Como diz a palavra de Deus, a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu preciso ter a palavra de Deus e eu preciso ter o Espírito Santo de Deus simbolizado no azeite para que esse conjunto todo nos traga luz. Né? E luz significa o quê? Cura, libertação, transformação, direção, né? A luz que habita em nós dissipa todas as trevas, é o poder de Deus na nossa vida. Então, daquelas 10 virgens, 5 não levavam azeite com elas, levavam a palavra, eram religiosas, mas não tinham comunhão com o Espírito Santo, não cultivavam essa relação com o Espírito Santo. 5 levavam consigo. As ignorantes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, nós, para um dia nos encontrarmos com Jesus, que ele vai voltar, diz a palavra de Deus, e isso pode acontecer a qualquer tempo, né? Por mais que a gente tenha aí teorias, doutrinas e hipóteses teológicas de que Jesus talvez não volte agora, biblicamente falando, ele pode voltar a qualquer hora. Biblicamente falando, ele pode voltar a qualquer hora. E aqueles que faltam para ser evangelizados poderão ser evangelizados no meio das dores, mas depois da sua volta. Né? Essa é uma grande teoria. Então, queridos, nós precisamos saber quem somos nessa história. Se nós somos as virgens religiosas, que carregam o conhecimento da palavra, mas não carregam a comunhão com o Espírito Santo, não tem uma vida eficaz com Deus, ou se nós somos as santas, né? As prudentes, aquelas que levam a palavra, mas que levam o azeite, e, portanto, trazem a unção, a presença, o poder, a graça de Deus sobre as suas vidas. Quem você é? Você que está me assistindo agora, quem você é nessa história? Você é a virgem ignorante, que aparenta uma vida de religiosidade, que aparenta uma vida de espiritualidade, que aparenta uma vida com Deus, mas não traz consigo a comunhão com o Espírito Santo, não ora, não estuda a Bíblia, não vive os princípios de Deus, ou você é aquela pessoa fervorosa no Senhor, que conhece a palavra, que conhece o Espírito Santo, que se permite ser usado por Deus. Quem você é nessa história? Quem você é nessa história? O texto continua.
Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui há duas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, tardando aqui é no conceito humano da palavra, porque Deus jamais tarda, né? E aqui eu quero ler um texto com vocês, 2 Pedro 3,9, que fala exatamente sobre isso. O Senhor jamais tarda, né? O tempo de Deus ele é preciso, irmãos. O nosso tempo é cronos, o tempo de Deus é kairos, né? 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Então, às vezes nós achamos que Deus demora para agir em decorrência a promessas, a oração, a resposta de oração, mas na verdade o Senhor é longânimo. Ele está nos dando um tempo para nos fortalecermos, estarmos mais preparados, enfim, o Senhor jamais se atrasa. Então, quando o texto diz, e tardando o noivo, é no sentido humano da palavra, né? O noivo não chegou na hora que elas esperavam. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse é o segundo princípio que eu quero compartilhar com você nesse versículo. As 10, tanto as aparentemente religiosas e as santas, né? As 10 foram tomadas de sono e adormeceram. Eu tenho uma teoria na minha vida, já há alguns anos, que nós estamos vivendo dias em que a Virgem está dormindo, ou as virgens estão dormindo, em que a igreja está dormente, em que a igreja perdeu bastante a sua percepção espiritual no seu dia a dia. Eu tenho essa sensação que nós estamos vivendo esse momento, que a igreja está dormindo. Tanto os religiosos que não enxergam nada, né? Que não enxergam nada, porque são religiosos, não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, como a igreja que realmente se compromete a ter uma vida com Deus, mas por algum motivo não está entendendo o que Deus está falando. A minha oração para esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, com esse negócio aí de coronavírus e pandemia, a minha oração é que Deus nos mostre o que Ele quer com tudo isso. Quando terminar toda essa situação de nos reservarmos, de nos vivermos aí uma vida reclusa, né? Quando terminar tudo isso e nós voltarmos à nossa normalidade, eu quero voltar diferente. Eu quero voltar fortalecido, eu quero voltar compreendendo o propósito de Deus na minha vida, se é para me fortalecer mais, se é para me santificar mais, se é para estar mais atento às coisas que Deus tem para o mundo, para as nossas vidas. Eu não quero voltar ao velho Saulo, né? Ao Saulo do começo do mês de março, mas eu quero voltar entendendo o propósito de Deus, porque eu creio que tudo que está acontecendo é um propósito de Deus para o mundo e para a sua igreja. Por quê? Porque no meu ponto de vista a sua igreja está dormindo. No meu ponto de vista, a sua igreja está muito alheia aos sinais de Deus, né? Eu comecei falando com vocês, tocando um shofar, né? E a Bíblia diz que quando chegar o fim dos tempos, os sinais nos serão apresentados. Os sinais, as revelações, aquilo que vai acontecer nos céus e na terra, e que nós precisamos estar atentos para saber o que Deus está nos mostrando. Da mesma forma que os sacerdotes tocavam a trombeta quando o povo tinha de sair lá do deserto, quando eram nômades, né? Tocava uma trombeta, o povo ficava a tempo, olha, hora de levantar acampamento. Tocava 2 trombetas, 3, 4, e na 7ª trombeta, eles iam embora. Quem ficar, ficou. Quem ficar, ficou, né? Dizem os estudiosos. Da mesma forma que isso acontecia no passado, isso vai acontecer ou já está acontecendo. Os sinais de Deus já estão sendo tocados. E nós não podemos ser a igreja dormente. Nós não podemos ser a virgem que dorme. Porque quando o noivo chegar, nós precisamos estar preparados para isso, né? Então toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. O texto continua. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. O que significa meia-noite? Meia-noite aqui no Ocidente é escuro, é noite. Também é lá no Oriente, onde esse contexto aqui foi escrito. Também é noite, meia-noite é noite lá, né? Por incrível que pareça. E significa o quê, irmãos? Quando o noivo vier, há duas verdades aqui importantes que nós podemos absorver. Primeira,
ele vem no momento de escuridão. Ele vem no momento em que será de pouca visibilidade. De pouca visibilidade. Só vão se aperceber que o noivo está vindo aqueles que estiverem atentos e conseguirem ouvir o grito de que Jesus está chegando. Aqueles que estiverem dormindo, o sono profundo, o sono da religiosidade, o sono do distanciamento de Deus, não vai ouvir o grito de Jesus. E talvez quando ouça seja tarde demais, né? Como foi para essas virgens nécias. E uma outra questão que envolve aqui essa expressão da meia-noite é que noite, no conceito literal e espiritual, é trevas, são trevas, né? E pode ser que o noivo volte, que Jesus venha levar a sua igreja em meio a uma grande tribulação no mundo, né? E eu vou fazer uma pergunta desafiadora para você. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para isso? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para subir com Cristo? Ou você ficaria? Porque tem coisas pendentes a se resolver, a se consertar. Como você faria? Porque talvez ele venha em meio de trevas, em meio de tribulação, em meio de lutas, em meio de guerras. E nós precisamos estar preparados em todo o tempo para nos encontrarmos com Cristo. A grande verdade é que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Mais uma vez, a Bíblia mostrando que as virgens saíram ao encontro do noivo. Ou seja, é o seu e o meu papel nos prepararmos para encontrarmos com Jesus. Por mais que Jesus nos ame, e por mais que a vontade de Deus seja que todos sejam salvos, o que ele fez por você e por mim, querido, já foi feito na cruz. Tudo que nós podíamos receber de herança de Deus nos foi dado na cruz. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Aceitar Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos nossos erros diante do Senhor, abrirmos mão de uma vida errada e vivemos uma vida conforme os ensinamentos do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. O Evangelho ele é simples. Ele é simples, só não obedece quem não quer, né? Elas saíram, quando elas ouvem o grito e elas se despertam, ou seja, alguma coisa vai nos despertar da nossa dormência espiritual para dizer: está chegando. Pode ser os nossos dias, por que não? Você já contemplou um fato que aconteceu de uma forma tão coletivamente, mundialmente, como essa questão do coronavírus? Eu nunca vivi isso na minha vida, eu tenho 47 anos, né? Eu nunca vivi um episódio que envolveu toda a humanidade de uma só vez. Todas as nações fortes, poderosas, se prostrando diante deste fato. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Será que isso não é um grito dizendo: olha, Jesus está chegando? Será que isso não é um sinal de que nós, igreja, precisamos acordar, nos levantar da nossa dormência espiritual, nos preparar como um grande exército e sairmos ao encontro de Jesus, porque em breve ele voltará, o noivo está chegando? Será que isso não é uma trombeta tocando nos nossos dias, dizendo: acorda, igreja, acorda, povo de Deus, Jesus está se aproximando? Pode ser, irmãos, pode ser. Pode ser. Se não for, você não vai perder tempo em se posicionar, em se levantar. Porque viver com Deus nunca é perda de tempo. Se relacionar com Deus nunca é perda de tempo. Agora, se for, aqueles que estão dormindo não vão ver o noivo chegar. O texto continua. Então se levantaram, olha lá, mais uma expressão aqui, um verbo de ação, né? Saíram ao encontro, se levantaram. Né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, né? Ou seja, tiveram de encher de azeite, né? Tiveram de preparar, acender o pavio aqui, ó. Estar preparada. De que maneira a gente se prepara para o nosso encontro com o noivo? Trazendo em nossas vidas a palavra de Deus e trazendo em nossas vidas o azeite, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma de você se preparar. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as ignorantes, as aparentemente religiosas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas tinham um pouquinho de azeite, né?
pouquinho de azeite, de experiência que viveram no passado, de palavras que leram, das poucas vezes que oraram a Deus, tinha um pouquinho de azeite, mas não era suficiente para manter aquela luz acesa por muito tempo. Como está o seu azeite? Ele é suficiente para esperar Jesus voltar? Estamos preparados para a volta de Cristo? Ele é suficiente para iluminar os nossos caminhos e nos mostrar o que é certo e o que é errado? Ele é suficiente para dissipar as trevas que tentam agir contra as nossas vidas, porque a luz dissipa as trevas, ou não ilumina quase nada? Né? Não ilumina quase nada. Eu trouxe uma vez dos Estados Unidos uma lamparina que você prende aqui no boné, na aba do boné, para você andar de noite. E dei esses dias para minha esposa fazer as leituras dela, que ela gosta de ler à noite. Às vezes ela acorda de madrugada para ler. E esses dias eu fui usar aquela lamparina, aquela luminária bem pequenininha, e a luz estava fraquinha, não iluminava mais, não ilumina mais. Não sei se dá para trocar pilha, o que é, não abri para ver. Estava bem fraquinha, não foi suficiente para eu usar e clarear aqui a Bíblia para eu ler de noite. Será que a nossa luz muitas vezes não pode estar assim, não? A luz de muitas pessoas, né? Tem a lâmpada, tem o azeite, mas ele é insuficiente para iluminar e fazer milagres, separação, cura, dissipar as trevas das nossas vidas. Pensa nisso, como está o seu azeite? Asnés disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha o versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que a gente queira que as pessoas estejam cheias da presença do Espírito Santo, isso é uma coisa que a gente não pode dar. Isso é uma coisa que a gente não pode oferecer, não pode dividir, não pode compartilhar. Porque a presença do Espírito Santo, ela está 100% relacionada à nossa vida com Deus, à nossa comunhão com Deus, à nossa busca diária de Deus, ao nosso temor a Deus, à nossa santidade a Deus, às coisas que se passam na nossa mente, no nosso coração, o jeito de vida que nós escolhemos viver. Esse azeite da comunhão com o Espírito Santo, ele não se transpõe, ele não se transfere, ele não se dá. Né? O que a gente pode fazer é orar, é profetizar, é pedir para que Deus capacite, para que as pessoas se encham desse azeite, mas não dá para dividir. Não dá para dividir o azeite com ninguém. Então, elas pediram, né, para as virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Não é possível dar, querido. Se você quer estar cheio do azeite de Deus, começa agora a buscar a presença de Deus, a louvar a Deus, a comungar com Deus, a santificar os seus lábios, os seus olhos, o seu coração. Abre mão de tudo aquilo que você sabe que entristece esse espírito dentro de você. O apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então as nossas ações é que vão definir o quanto de azeite a gente vai estar cheio da gente aqui. São as nossas ações. Não puderam dar. E disseram: ide antes aos que vendem e comprai-o. Vá à fonte. Vá à fonte, adquire esse azeite. Vá à fonte, porque eu não tenho como te oferecer. Eu vou dizer para você com todo o temor e amor que eu tenho por você que está me vendo agora. Se você não está cheio do azeite de Deus, vá comprar. Vá comprar no altar de Deus. Vá comprar na presença de Deus. Vá comprar aos pés da sua cama. Vá comprar à noite de madrugada na sala da sua casa, buscando a presença do Senhor. E você vai ver a sua botija, a sua lâmpada se encher do azeite de Deus. Quem sabe agora, pedindo para que o Espírito Santo faça algo novo na sua vida. Porque isso é só você que pode comprar. Essa é uma mercadoria, com todo respeito ao Espírito Santo que nós amamos, é uma mercadoria que não se vende em qualquer lugar. É só na presença de Deus e é individual. Sabe aquela coisa de álcool gel, quando você vai no supermercado, é um por pessoa? É mais ou menos assim, é um por pessoa. É um por pessoa. O Espírito Santo não se vende coletivamente. Nós buscamos pessoalmente, individualmente, o Espírito de Deus na nossa vida.
E saindo elas, então acataram as orientações das virgens preparadas, cheias do azeite do Senhor. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Olha só que coisa tremenda. Quando elas saíram, o noivo chegou. O que significa isso, pastor? Significa que se nós demorarmos para buscarmos esse azeite, dependendo do tempo que a gente decidir fazer essa busca, não será mais possível. Não vai dar tempo, não vai adiantar. Eu posso até orar ao Espírito Santo, mas Jesus já terá vindo e já terá levado a sua igreja. Querido, não brinque com esse tempo, porque ele está chegando. Esse tempo está chegando. Não brinque. E cultivar a relação com o Espírito Santo não é do dia para a noite. Né? É que nem conhecer uma pessoa. Você não conhece uma pessoa do dia para a noite. Você não tem relacionamento com uma pessoa do dia para a noite. Né? É uma vida de comunhão, uma vida de interlocução, de diálogo, de convivência, de exposição, para que você se relacione com alguém. Com o Espírito de Deus também. Então, aquelas que deixaram para a última hora ter comunhão com o Espírito Santo, orar a Deus, buscar a Deus, santificar a sua vida, não entristecer o Espírito com as palavras que saem dos seus lábios, com as palavras que permeiam a sua mente, com os sentimentos alojados no seu coração, não apagar o fogo do Espírito. Aquelas que decidiram fazer isso no último momento não teve tempo suficiente, porque não se comunga com alguém do dia para a noite. Precisamos ter tempo. E Deus está nos alertando para que você busque o tempo que nos resta. Deus está nos alertando para que a gente busque o tempo que nos resta, porque talvez amanhã seja tarde demais. Eu vejo tudo o que está acontecendo hoje com uma trombeta tocando. Quem sabe é o grito dizendo o noivo está chegando. E nós precisamos estar preparados. Né? Quando definitivamente esse grito acontecer, nós precisamos estar preparados. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante e aos que vendem e comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Haverá um tempo que quando as pessoas saírem para se encontrarem com Deus, não será mais possível. Será tarde demais. E as que estavam apercebidas, né, as que traziam consigo a lâmpada e o azeite, entraram com ele, com o noivo, para as bodas. Né? Bodas são festas, para a celebração. Né? Vivemos aqui na terra com Jesus e um dia vamos viver eternamente com ele e desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos prometeu eternamente. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Entraram para as bodas, aquelas que estavam preparadas na palavra e no Espírito de Deus, né? Na comunhão. E fechou-se a porta. Há um dia que está por vir que a porta vai se fechar. E mesmo aqueles que desejarem, não será mais possível. Olha lá, vamos retroceder um pouquinho. Vamos retroceder aí alguns milhares de anos e voltando na história de Noé, quando Noé constrói a arca e prega para o mundo todo, lá para aqueles que estavam ao seu alcance, né? Naquela época o mundo era pequeno, né? De povoação, e as pessoas não deram ouvido para Noé. A Bíblia diz que davam-se em casamento, em festa, não davam ouvido para Noé. E quando Noé com a sua família entra na arca e o dilúvio vem, aquelas pessoas começaram a entender. Mas aí era tarde demais. A porta da arca estava fechada. Não conseguia mais abrir, não era mais possível adentrar. E as águas vieram. Era tarde demais. Não espere que as águas cheguem para você entender que Deus criou uma arca para a nossa vida. Essa arca chama-se igreja. Essa arca chama-se igreja. O Senhor está colocando todos na sua igreja, porque um dia Ele virá e levará a sua igreja. Aqueles que não subirem com a sua igreja ficarão. Pastor, eu não creio nisso. Eu não creio nesta verdade, eu não creio na eternidade, eu não creio que Jesus vai voltar, eu não creio na salvação. E nós respeitamos a sua fé, ninguém aqui está impondo nada para você. Eu só vou dizer uma coisa para você como virgem prudente, né? E eu disse isso já algumas vezes para pessoas que traziam consigo esse pensamento. Se a Bíblia estiver errada, tudo que nós vivemos em termos de princípio espiritual, nós não perdemos. Não perdemos. Porque a Bíblia ensina você a ser justo, verdadeiro, honesto, amar o próximo, amar você mesmo, amar a Deus.
Você não perdeu nada, você só adquiriu, você só acrescentou. Você só acrescentou. Agora, se a Bíblia estiver certa, e eu creio que ela está certa, aquele que não estiver cheio desta palavra e do Espírito de Deus na sua vida, quando as promessas de Deus se cumprirem, relatadas na Bíblia, eles vão ficar. Então, como virgem prudente, eu prefiro me cercar desta verdade bíblica e me preparar para a volta de Jesus Cristo, do que viver na dúvida e achar que isso nunca vai acontecer e de repente pode acontecer. Eu creio que vai acontecer, porque já vivi inúmeras experiências com Deus revelando que Ele existe, que Ele é real na nossa vida, né? Vivo todos os dias da minha vida, como todo aquele que crê. Mas enfim, pensa nisso. Será que vale a pena deixar de crer na Bíblia simplesmente porque achamos que isso tudo não é verdade? E correr o risco de ser verdade e ficarmos aqui e vivermos toda a condenação que a palavra de Deus nos ensina lá em Apocalipse? Eu penso que não é prudente, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, olha o tempo aí, hein? Mais tarde, chegaram as virgens nécias, atrasadas, fora do tempo de Deus, irmãos. Nós precisamos estar alinhados ao tempo de Deus, não ao nosso tempo. Não é o seu tempo, querido, não é a nossa vontade, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não se dê o capricho de viver o seu tempo. Se dê ao temor de viver o tempo de Deus. E nós estamos vivendo o tempo de buscarmos a Deus hoje. Não deixe isso para amanhã. Mais tarde já não dá mais tempo. Mais tarde eu posso estar cheio da palavra, eu posso crer no Espírito Santo e orar e buscar o Espírito Santo, mas aí Jesus já veio, filho. Aí já não há mais sentido toda essa verdade. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essas virgens nécias, elas chamam Jesus de Senhor. Essas virgens nécias conheciam a palavra. Essas virgens nécias sabiam da importância do Espírito Santo. Essas virgens nécias saíram ao encontro do noivo. A questão é que tudo na vida delas estava fora do tempo, porque não buscaram intensamente quando deveriam buscar. E chamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E diz o versículo 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O que nos torna conhecidos de Deus, hein? Diga, o Espírito Santo de Deus na minha vida. O que nos torna conhecidos de Deus é o Espírito Santo na nossa vida. O que nos torna conhecidos de Deus é o quanto nós trazemos do fruto do Espírito na nossa vida. Querido, não importa se você já curou, se você já libertou, se você já foi usado por Deus para fazer grandes prodígios e milagres na terra. Muitos desses da palavra de Deus que nos últimos dias vão chegar até Jesus e dizer, Senhor, eu fiz isso, expulsei demônios em teu nome, e fiz isso, fiz aquilo, e Jesus dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o que nos identifica a Deus é aquilo que está dentro da gente. É o fruto do Espírito de Deus. É a presença graciosa do Espírito de Deus. É a comunhão com esse Espírito. Não são as nossas obras. As nossas obras são muito importantes. A fé sem obra ela é morta. Mas o que nos identifica a Deus é o Espírito de Deus que habita em nós. É Ele que restaura a imagem e semelhança de Deus que foi perdida por causa do pecado de Adão e Eva. E na cruz, através de Deus e do Espírito de Deus, essa imagem é restaurada. É através do Espírito Santo. Então, Jesus dirá, em verdade vos digo que não vos conheço. Vocês não trazem a identidade do meu Espírito. Vocês não trazem as ações do meu Espírito. Vocês não trazem o fruto, né, do meu Espírito. Eu não vos conheço. O que nos define como cristãos, queridos, não é aquilo que a gente faz, mas é como a gente faz. Né? Como pregar a verdade. Verdade sem graça é desgraça. Verdade sem graça e desgraça. Eu posso pregar a verdade, mas se eu não tiver a unção de Deus, ela mata. A letra mata. Não basta eu pregar a verdade, eu tenho que saber pregar dirigido pelo Espírito de Deus. Não basta eu orar, eu preciso orar dirigido pelo Espírito de Deus para que milagres aconteçam. Senão são palavras lançadas ao vento. O que nos torna conhecidos de Deus é a unção de Deus na nossa vida. É a capacitação que vem através dessa relação do homem com Deus. Amém? Isso é muito importante, irmãos, muito importante. E quando nós trabalhamos esses dois conceitos, religioso e santo,
a gente começa a separar isso com facilidade. O religioso não tem o Espírito de Deus. Ele não se guia pelo Espírito de Deus. Ele não tem a ousadia do Espírito de Deus. O religioso se guia pelos movimentos. Ele é um oportunista, né? Ele se guia pelas incertezas, ele se guia pelos achismos, pela ansiedade do seu coração. O santo não. O verdadeiro cristão não. Ele se guia pela direção de Deus na sua vida. Aconteça o que acontecer. Em verdade vos digo que não vos conheço. E no versículo 13 Jesus fecha então essa parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigia. É tempo da igreja despertar. A trombeta está tocando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí para que a gente possa ver, para que a gente possa despertar do sono, para que dê tempo da gente se preparar. Porque o dia que o grito de Jesus chegar, talvez seja tarde demais. Tarde demais. Então quero desafiar você, querido irmão, irmã em Cristo, você que crê na palavra de Deus, que crê em Deus, olha para a sua vida agora. Quem você é nessa história? Você é a virgem nécia, ignorante, que trazia uma aparência de uma vida com Deus, mas não tinha, porque não tinha o azeite suficiente, tinha pouquinho azeite, né? Ou você é a virgem prudente, cheia do azeite de Deus, o azeite que ilumina a sua vida, o seu caminho, e ilumina o caminho das pessoas ao seu redor, né? Porque a luz que está em nós, quando ela é intensa, ela ilumina o nosso caminho e ilumina o caminho das pessoas que estão ao nosso redor. Você passa a fazer diferença. Quando a luz é pequena, nem o nosso caminho direito ela consegue iluminar. Pensa nisso. Pensa nisso. Nós precisamos trazer essa luz intensa do Espírito de Deus na nossa vida, para que diante de qualquer adversidade do mundo a gente vença. Para que se Jesus voltar a qualquer hora, a gente se encontre com Ele. E para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida.